Boa noite. Tudo bom? Olha eu aqui de novo, né? Quem é que estava aqui na última aula que eu dei uma aula aqui? Alguém? Meu nome é Tânia, se alguém não me conhece ainda. Eu faço parte aí da equipe do básico, né? Na turma de terça-feira. Eu trabalho na terça-feira. Quem já esteve na terça-feira me viu por lá, né? Então é muito bom estar aqui com vocês, né? Sexta-feira, né? Espíritos elevados, todo mundo aqui fazendo um rap, né? Espiritual. Então, e hoje a gente vai falar justamente disso, né? Da nossa vida espiritual, tá? É um tema muito bacana e muito reflexivo. O que de fato a gente entende como vida espiritual. E essa experiência minha aqui tem a ver com a minha realidade espiritual? É uma experiência espiritual? Não é? Como é isso? Será que a vida material a gente pode considerar ela como sendo uma vida espiritual também? Então a gente vai conversar um pouco sobre essas questões, tá? A nossa aula 9 é em quase metade do curso. Rapidinho, né? Então vamos lá. Eu só vou pedir a vocês, eu vou combinar com vocês aqui. Realmente, quando quiserem fazer uma perguntinha, espera o microfone, né? Porque essas aulas ficam todas gravadas e é muito estranho a gente ouvir a resposta e não ouvir a pergunta, né? Porque às vezes não consegue captar, né? O som de vocês na voz sem o microfone. Pode fazer perguntas, sem problema algum, tá? Levantando a mãozinha. Pode ser que em algum momento eu peça, segura só um pouquinho que eu vou, né, terminar o meu raciocínio, ou segura um pouquinho que tem slides à frente. E quando for algo que for fugir muito do tema, que a gente já tem muito conteúdo em cada aula, e eu sei que vai vir adiante, eu vou dar uma sinalizada. Se eu conseguir responder, dar um spoiler, eu dou. Se não, eu vou dizer, aguarda a aula tal que você vai tirar essas dúvidas, tá bom? Para ninguém ficar chateado comigo e achar que eu não quero responder. É porque a gente tem que dar conta aí de um conteúdo já bem extenso, né? E uma coisa realmente vai puxando a outra. A gente vai querendo saber mais e mais, mas muita calma aí nessa hora que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos à nossa aula Vida Espiritual. E eu inicio nosso bate-papo, que não é uma aula, né, é uma troca, na realidade, com essa pergunta: o que você entende por vida espiritual? Cada um tem uma ideia do que seja vida espiritual. Daí eu gostaria de ouvir vocês para que a gente consiga evoluir aqui no nosso bate-papo. Quem é que vai começar aí para mim? Quem vai ser a alma corajosa? Que vai abrir? Não tem nenhum espírito corajoso aqui, não? Eu vou começar, eu dou o microfone. Isso, livre e espontânea pressão. Vamos lá. Aqui, ó, você. Responda para mim. Você. Não fui eu, foi ela. Fui eu. Diga, o que você entende por vida? O que é para você vida espiritual? Com essas palavras, do jeito que você imagina. Não tem nem... exatamente. Né? Vida espiritual para mim é tudo. Por exemplo, do início do espírito, de quando a gente... Não sei ser simples, né? Quando a gente se desloca da centelha divina até quando a gente retorna para o máximo, a perfeição que é Deus. A gente já vinha falando nas outras aulas que a gente, aqui, quando encarnado, estamos um espírito, mas vivendo num corpo, preso num corpo material. Mas que não difere do mesmo espírito que vive desencarnado. Então, desde lá, quando a gente passa, desde o iniciozinho, que é criado como princípio espiritual, é isso? Até o fim. Ok, bacana. Quem mais? Bota mais pertinho o microfone. Oi. Aumenta um pouquinho aí, Rodrigo, que está baixinho o microfone. Vou repetir mais ou menos o que ela falou, né? Só que com outras palavras. Sim. Eu vejo a vida espiritual em tudo que a gente faz, né? No dia a dia, quando a gente se alegra com alguém, quando uma mãe bota um filho no colo, quando a gente dorme, quando a gente morre, quando a gente nasce, tudo que a gente aprende lá e traz para cá, do outro lado, os contatos, eu não consigo não ver vida espiritual. Eu acho que é 100% de tudo.
Tipo, Sim. Certo. Mais alguém? Precisava de mais um falando, né? O que é vida espiritual para você? Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Eu acredito que a vida, para mim, a vida espiritual que a gente está vivendo hoje aqui, nessa encarnação, e até as encarnações passadas e as futuras também que virão, acredito que seja isso. Né? Sim. Alguém mais tem uma opinião diferente disso? Vocês concordam com os colegas? Pois é, né? A vida espiritual é a vida do espírito. Eu estou vivendo uma experiência espiritual encarnado. Eu não deixo de ser espírito. Isso aqui não deixa de ser uma relação entre espíritos. Então, a vida do espírito é a vida espiritual, seja encarnado ou desencarnado. Como vocês falaram, tudo que nós vivenciamos aqui é uma experiência espiritual, na relação com o outro, no nosso cotidiano, como a gente se relaciona no trabalho, na família, a nossa religiosidade, tudo isso tem a ver com a vida espiritual do espírito. E quando a gente desencarna, não deixamos de ser o que somos. Apenas agregamos conhecimento, experiências, integramos mais algumas habilidades que vão contribuir para quando nós reencarnarmos ajudar, né, nessa nossa jornada. Mas tudo espiritual aqui encarnados ou então desencarnados. Continuamos a nossa experiência. Então a vida espiritual é tudo que o espírito experiencia. Não tem diferença. A única diferença é que quando eu desencarnar, eu vou estar num processo de passagem de uma dimensão para outra do espírito. Apenas isso. Mas a vida é espiritual. Aqui ou desencarnado, porque normalmente as pessoas ligam muito ao espiritual ao você estar num outro plano, né? Está lá na dimensão astral, com outras características. Não. Você deixou de ser espírito porque está aqui? Não. Deixou de ser espírito porque está lá? Não. São sempre relações entre espíritos. E essa relação se dá no mesmo plano, entre planos. Né? E a gente está sempre conectado um com o outro. Ok? Então, muito bem. Né? Foi direitinho, viu, Marie? Então, viu? Todo mundo tirou 10, né? Pode uma estrelinha aí. Pronto. E aí é uma provocação. Tudo bem. A vida do espírito é a vida espiritual. É a vida espiritual. E aonde ocorre essa vida? Então a gente traz essa frase que está lá em João 14:24, em que diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Quais serão essas casas? O que vocês imaginam que sejam estas casas? Porque era uma pergunta que eu me fazia muito, né? Quando eu não tinha algum entendimento. O que será que são essas casas? Essas moradas? O que vocês acham? Pensando como espírito, indo além do personagem que está aqui encarnado. Vai, estou vendo. Está faltando mais um microfone aí para Marie, não? Seriam as cidades espirituais? Essas casas estariam nas cidades espirituais? Essas moradas? Sim. Também, mas não é só lá, também é uma. As cidades espirituais. Que mais que poderiam ser consideradas a morada do Pai? Imagino que em sintonias diferentes, as pessoas estão em ambientes diferentes, em sintonias diferentes, embora fisicamente possam estar até no mesmo local. Seriam níveis de consciência também. É isso que você está falando. Porque são níveis de consciência, às vezes você está inclinado no mesmo plano, mas tem pessoas, nós temos consciências diferentes das nossas experiências, da forma de ser. Seria mais ou menos isso. Também, mas há também podem haver mais de um plano dentro do mesmo espaço, né? Planos espirituais, não é isso? Sim. Pronto. Beleza. Esse aqui também seja um plano também. espiritual, né? Também. Não, aqui é um plano espiritual da crosta. Mas fora este plano, nós temos vários outros
planos com vibração diferente, frequências diferentes, que são as dimensões do espírito. Então a gente já tem as cidades espirituais, a gente tem já as faixas vibratórias, as esferas espirituais. Também outros orbes, outros planetas. Outros orbes, outros planetas, outras galáxias. Se for ampliar, pode ter um infinito de possibilidades. Perfeito. Então a gente tem níveis de consciência, cidades espirituais, faixas vibratórias diferentes, faixas vibracionais, e também temos um universo de possibilidades lá repleto de bilhões de planetas, com bilhões de galáxias, e aí vai por diante. Então é muito lugar para a gente correr nesse universo e se desenvolver, porque nossa experiência aqui é uma experiência, né? No orbe da Terra, é uma experiência do espírito. Vai chegar um momento em que isso aqui não vai ter mais nada para oferecer para nenhum de nós, e a gente vai migrar para outras faixas vibracionais. Depois dessas faixas vibracionais, a gente vai migrar para outros orbes mesmo, né? Aliás, quem disse que a gente não é extraterrestre já não migrou de algum lugar? Já pararam para pensar nisso? Né? Se eu sou espírito e vivo tudo isso, será que originalmente eu encarnei nesse planeta? Né? É uma pergunta que eu me faço de vez em quando. Oi. Tem uns livros de Robson Pinheiro, sim, que tratam, né, disso. Muito, ele fala bastante. Né? E tem outros também, de outros autores, que falam de migrações. Sim, sim. Né? Tem um astrofísico que faz muita palestra, tem um canal no YouTube, muito... Hã? Não. É Laerson Fonseca. Ele é um astrofísico. Ele foi professor da USP muito tempo, né? E ele é espiritualista, e ele conta a história dele, que ele deixou tudo. E ele fala muito disso, sabe? Deste intercâmbio planetário mesmo, esse intercâmbio. Sim, houve um momento de Capela que deram origem aos Atlantes e todos esses povos, sim. Tem até um livro, né? Muito interessante, né? Que foi Os Relatos da Capela. Vale a pena também ver. Bom, então, fechando tudo que vocês falaram aí, tá vendo que eu não vou precisar nem dar aula? O universo é a casa do Pai. Ah, simples. O universo todo, né? Há diferentes mundos habitados no universo com diferentes características. Depois a gente vai dar uma passeadinha rápida, o que os espíritos nos trazem sobre esses diferentes mundos, diferentes orbes. Existem vários tipos de sociedades, umas muito mais primitivas, outras mais evoluídas, outras que nem nós aqui que estamos tentando pular aí uma faixa, né, de vibração e mudar um pouco o nosso comportamento. E a gente está nessa luta aí de nos melhorarmos, nos tornarmos, sairmos do tal planeta de provas e expiações para uma regeneração, né? E então cada planeta desse tem sociedades diferentes, talvez com um tipo de matéria diferente, numa vibração diferente e com níveis de consciência também diferentes. Outros já bem mais, né, evoluídos, com um entendimento melhor do que é ser um indivíduo, de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com o outro, né, de atuar no mundo, na criação, né, contribuindo de uma forma positiva. E tem aqueles que ainda estão bebês, né, estão no berçário ali, estão bem no início. Mas o fato é, temos muitos lugares para habitar, muitos planetas, muitos sistemas solares, um universo para a gente aprender muito, porque isso é que, na verdade, a gente quer aprender, né? A gente quer se conhecer, quer entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E eu acho que a nossa maior busca é essa, né? Então, olha quantas possibilidades a gente tem. Mas também há diferentes esferas espirituais ou planos evolutivos no nosso planeta. Nós temos faixas também vibracionais diferentes, né? A crosta terrestre, nós temos a crosta, e temos inclusive abaixo da crosta, né? Que é considerado umbral grosso, né? Vai bem. Tem a crosta e acima da crosta várias faixas vibracionais. A gente vai ver isso direitinho aqui num gráfico para a gente poder entender melhor. Mas o ideal nós encarnamos e retornamos e vamos nos posicionando, né, nesse mundo astral, na faixa que mais se afiniza com o que eu sou.
né? Quanto mais apegada eu estiver ainda ao mundo material, quando eu ainda tiver minhas emoções ainda muito desequilibradas, enquanto eu ainda não entendi o verdadeiro valor da vida, quem sou, o valor do outro e tudo isso que faz com que a gente se relacione, eu vou estar nas esferas mais próximas da Terra, né? Da crosta da Terra. À medida em que eu vou entendendo, né? Não vou dizer purificando, porque é um negócio meio, não é bem isso, que eu vou aprendendo, vou entendendo, né, a vida, eu vou me colocando, né, me coloco mais a serviço, inclusive, do todo, do coletivo, né? Eu vou subindo, né, e essas esferas, eu vou conseguindo me sintonizar com esferas de padrão mais elevado. Pode falar. Tem uma literatura, eu acho que o próprio Livro dos Espíritos também coloca que algumas pessoas encarnam até em meios que são mais densos do que precisariam para trazer luz ou trazer ideias novas, renovar, né? Sim, sim. Então, assim, nem todo padrão de vibração de todo mundo que encarna ali é que efetivamente está ali, né? Algumas pessoas... Não. É porque a encarnação tem um propósito individual e único para cada um. Existem, sim, espíritos que encarnam, que já estão num padrão já mais elevado, para poder chegar aqui, né, se inserir num grupo determinado, em alguma situação, para promover isso. E muitas vezes eles encarnam em lugares bem densos, né, justamente como você falou, para trazer um pouco de luz. A gente tem tantos exemplos de espíritos que necessariamente não são os espíritos mais evoluídos do mundo no sentido ainda emocional, mas que às vezes trazem, por exemplo, um conhecimento tecnológico imenso e encarnam e trazem esse conhecimento e proporcionam o quê? Um impulso na tecnologia, um impulso na área médica, um impulso na educação e assim vai indo, né? Então, cada espírito com sua história. Eu tive intuição aqui. Irmã Dulce, por exemplo, eu descobri há pouco tempo. A gente já tem dela como uma figura assim extraordinária, né? Mas assim, uma coisa icônica que tem o Brasil, que a gente viveu agora na pandemia, é o SUS, esse Sistema Único de Saúde Unificado. Sim. Ele foi muito influenciado pela pessoa de Irmã Dulce, que à época no Congresso Nacional, com a Constituição, pegou essa experiência, esse aprendizado local aqui de Salvador, os hospitais. Você vê como modelo. Isso. Legal. Então, assim, é interessante, né? A repercussão que eu fiquei pensando que foi na rádio do Congresso que eu ouvi isso. Então... Legal. Mas tem muitas pessoas que vêm realmente, visivelmente, com aquele que é mais, né? Capaz de movimentar, capaz de modificar, de ressignificar, inclusive, né? Algumas opiniões, visões, situações. Isso aí, é verdade. Vamos lá. As características dos mundos habitados variam bastante, dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Aí está isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É aquilo mesmo que a gente estava falando, né? Existem vários tipos de planeta, com faixas vibracionais diferentes, com habitantes já diferentes, em diferentes graus de evolução, de entendimento, de conhecimento, de elevação ética, né? Então, vamos continuando aqui. Só para a gente entender o quanto esse universo é imenso e desconhecido para nós, eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes quando a gente estava pesquisando. Até 1985, a existência de planetas fora do sistema solar era apenas uma teoria polêmica. O primeiro exoplaneta descoberto foi o 51 Pégase. É um planeta, né, dentro de um outro sistema solar aqui na nossa Via Láctea, e muitos deles, inclusive, apresentam possibilidade de conter água e ter condições de vida. Em dezembro de 2019, já haviam sido confirmados 5.539 exoplanetas em 4.078 sistemas. Porque nós temos vários sistemas solares dentro da nossa, né, com bilhões de planetas, se fala em bilhões de planetas, em bilhões de galáxias, só aqui, né, sistemas solares da nossa galáxia, né, e no universo, bilhões de galáxias, com mais bilhões de planetas. Imagina aí. A maioria dos planetas é do tamanho ou maior que Júpiter, mas
ao menos 18 possuem as dimensões próximas da Terra, né? Como cientistas estimam que só na Via Láctea existem de 5 a 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Essas são informações de Alberto Alves, que é um astrofísico da Universidade do Vale do Paraíba. E ainda para complementar, no universo observável, né, até onde a gente consegue, né, porque a gente tem um limite, né, um limite físico dos nossos sentidos, de conseguir olhar, entender, e o nosso limite tecnológico, que ainda está num processo de conseguir avançar e ir além um pouco, né, do que a gente conhece. Existem mais de 1 trilhão de galáxias. Contém uma infinidade de objetos conhecidos pela ciência humana. A gente já fala em galáxias, estrelas, planetas, buracos negros, cometas e asteroides. O universo está em constante expansão, né? Inclusive, a origem do nosso sistema se deu, né, justamente por uma compressão e expansão, né? A NASA confirma que 95% do total do universo são de matéria escura. Imagine, 95% significa que a gente só conhece 5%. E aquilo que a gente não vê, que a gente não conseguiu alcançar ainda. A luz, o calor, os planetas e tudo que é conhecido pelo homem constitui apenas 5% do restante. Com tudo isso, podemos dizer que o homem ainda conhece muito pouco do universo. Então, não tem nem como a gente dimensionar isso. Quando a gente fala, né, em trilhões, em bilhões, a gente não consegue nem dimensionar isso e entender. E o homem, até pouco tempo, achava que era, né, o único ser da criação que Deus fez, colocou, e o único planetinha que tinha vida era aqui. Aliás, que o Sol girava em torno de nós, né? Foi um Copérnico, né? Morreu por conta disso, né? Porque disse que era o contrário, que era o planeta, foi Copérnico. Galileu Galilei, obrigado. E então, desculpa, que ele foi de... Não, teve um que foi morto, sim. Giordano Bruno. Pronto. Giordano Bruno. Foi Giordano Bruno, ele foi morto porque ele seguiu justamente essa linha aí de Copérnico e tudo, e ele não deu para trás. Ele foi assassinado. Imagine aí, né? Ainda quem pense que a Terra é plana. Ainda. Então, vamos lá. Então, vida espiritual, né? Olha o que Robson Pinheiro nos traz. Muitos irmãos nossos do movimento espiritualista ainda pensam que, do lado de cada vida, permanecemos como entidades voláteis, levando uma vida de sonhos, esvoaçando como nuvens que desfilam entre os homens mortais. A realidade é bem outra. Um mundo todo cheio de vida, criações, tecnologia, universidades, laboratórios e um manancial inesgotáveis de fluidos estão à disposição das mentes liberada da carne. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui, que é tudo parecidinho, tudo igual. É uma realidade em outra faixa de vibração, em outra frequência, mas tem tudo isso. Então, aquela ilusão de que a gente, quando vai, desencarna, morre, descansa, que a gente desencarna, vai estar lá tocando arpinha na beira do laguinho, vendo cisne, não é bem isso. Por quê? Porque o espírito não para. Ele continua, ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer aprender, né? Então, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que a gente vai encontrar. Num outro plano, numa matéria mais sutil, diferenciada e tudo, mas nós vamos encontrar pessoas, cidades e estaremos inseridos em atividades muitas vezes que nós nos afinizamos, né, que já temos habilidade para isso. Vamos encontro as atividades que eu já desenvolvi lá e estou dando continuidade aos meus projetos. Né? Tudo isso, porque ali também é a vida do espírito. Ok? Ficou claro aí? Então, vamos seguir. E eu quero voltar aqui para a gente entender um pouquinho essa matéria do mundo espiritual.
eu quero lembrar com vocês essa trindade universal. Quem lembra quais são os 3 elementos do universo? Isso é na aula de espíritos, a gente fala. A terceira aula. Quais os elementos gerais da natureza? São 3. A trindade universal. Fluido cósmico universal. Que mais? Tudo bem, o fluido cósmico universal é o quê? Matéria. Que mais? Energia é matéria. Einstein que fala isso, nem sou eu, viu? Que mais? Matéria. Tudo bem. Espírito e... Que mais? Não. Fluido é matéria. Deus. Alguém falou Deus aí? Eu ouvi, né? Deus. Deus. Falou bem baixinho mesmo. Deus. Então, olha os nossos elementos aí. Deus, Espírito e matéria. O que é Deus, não sei, viu, gente? Eu sei que é Deus, que vocês já tiveram aula de Deus, né, e entenderam que o Deus é algo muito íntimo, pessoal, essa relação. Mas, enfim, o que o Livro dos Espíritos nos traz aí na questão 1 é que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e lute com isso, né? É mais ou menos dizendo isso para mim, lute. O que é Deus? Não sei. Mas é essa força geradora, criadora, está no todo, não está dentro de mim, está fora de mim, né? É tudo isso, não é nada disso, a gente está ainda nessa, né, tentando se encontrar aí. Espírito é o princípio inteligente do universo. Outra resposta que eu achei quando eu ouvi, assim, poxa, só isso. E o que ele quer dizer é o seguinte, que você é a inteligência que gera tudo. A sua vida, que comanda o que você é, seus sentimentos, a sua ação no mundo. Ele é o responsável por tudo, ele atua sobre tudo. E atua sobre a matéria. Porque a matéria, por si só, não tem inteligência, não tem vida. Quem anima ela é o espírito. Agora, o que é o espírito mesmo? Nem a gente sabe, né? A gente sabe que é espírito, mas não sabe o que é. Tem forma, não tem forma, tem cheiro, habita aqui, habita ali, a gente está ainda, mas a gente entende que essa força que contém dentro de si, né, um potencial de chegar até Deus. A gente sente isso. Algo dentro de nós nos mobiliza, nos leva à busca do divino, nos leva, né, a querer a perfeição, nos leva a querer saber quem somos, mesmo sem entender nada. Na nossa consciência, não é à toa que se diz que as leis de Deus estão em nossa consciência. Porque no íntimo nós sabemos as coisas. Sabemos. Às vezes preferimos não olhar para ela, mas sabemos. Aí a gente vai se descobrindo, vai se descortinando. Não? E matéria, que é o fluido. Né? O que é matéria? Toda matéria é uma condensação do fluido cósmico universal. Condensação dessa que vai variar de acordo com o orbe que eu habito. No sistema onde eu estou. O meu perispírito é matéria, meu corpo físico é matéria condensada do fluido cósmico universal, adaptada para viver na crosta terrestre, sobre essas condições de temperatura, de pressão, de gravidade. Também tem a ver com o meu perispírito. Meu perispírito é matéria sutil, quintessenciada, muito, muito, muito sutil. Mas é uma condensação do fluido cósmico universal. Pronto, pode falar. Ali, na lógica ali, até pelo que a gente já viu, não seria o caso de, assim, da ligação ser de Deus com o Espírito e de Espírito com a matéria, não? O Espírito como um agente de transformação da matéria, o Espírito como um agente de mudança, de transformação mesmo da matéria? Tá aí, não sei. Pode até ser, não sei. Não saber ele dizer se a ordem é essa, se Deus atua numa ordem tão certinha, se é isso mesmo. O que eu sei é que a matéria está à nossa disposição, à disposição do Espírito, para ser moldada, condensada, aglutinada, de acordo com as nossas necessidades. Isso vem ao longo de toda a nossa evolução, desde que a gente começa a estagiar e se aglutinar, se apropriar da matéria bruta, que é no reino mineral. Então,
Não sei se a ordem é exatamente essa, eu não saberia lhe dizer. O Deus, né? Eu sei que são os elementos que estão aí, né, em conjunto. Só, a matéria está a serviço do espírito, né? Mas e do Criador também, né? Para fazer todas as coisas, né? É isso. É exatamente por isso, porque assim, o Criador, ele age na matéria de forma natural, né? Sim. E o espírito age pelo princípio inteligente, por uma forma de transformação. E a matéria requer essa ação para evoluir. Essa matéria não é a matéria que evolui, é o espírito. Que evolui o espírito. A matéria, ela vai ser utilizada pelo espírito, modificada pelo espírito. Mas a inteligência, a evolução, é um atributo do espírito e não da matéria. Então, a matéria, ela não precisa do espírito. Não, mas não é a matéria que evolui, é aí que eu estou dizendo, é o espírito que evolui. A matéria é só o elemento que ele se utiliza, mas não é a matéria que evolui, é o espírito, e que vai utilizar ela de forma diferente. Por isso que eu estou perguntando. Por isso que eu estou dizendo, mas assim, dentro deste princípio, a inteligência é um atributo do espírito e não da matéria. Tanto é que quando eu desencarno, o corpo fica lá, inerte, sem vida, sem nada. Daí ele não consegue mais evoluir ali se não tiver, como você diz, ele não tem como evoluir. Ele vai desaparecer. Porque quem anima, quem segura, quem, vamos dizer assim, contém essa matéria é o espírito. Não é, vamos dizer assim, entenda a matéria mais ou menos como uma massinha de modelar para o espírito. Uma criança não pega uma massinha de modelar da forma que quer, mais ou menos assim. Se ele deixar a matéria daquele jeito ali, ela não vai se modificar em nada, entendeu? Não é que ela evolua. Evoluir é esse atributo da inteligência. Ela pode se modificar a partir do uso do espírito nela, entendeu? Oi. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que no caso que me vem, né, que Deus, ele cria espíritos, né? Uhum. Simples e ignorantes, e cria a matéria. Quem tem a criação é Deus. Sim. Nós modificamos. Está lá dizendo. Por isso que ele está... Causa, mas acima, né? Sim, a gente tem que ter um princípio que gera tudo, né? Mas assim, se o espírito primeiro, o segundo, né? Deus cria tudo, e aí em cima disso o espírito vai agir. Certo? Não é essa coisa tão assim cartesianinha, talvez, como a gente pensa. Mas está lá, a inteligência, a causa primária de todas as coisas, inclusive do espírito e da matéria, é Deus. Certo? Queria só falar, o mesmo entendimento dela, na verdade, ali é um organograma, quando a gente pensa numa empresa. Sim. Ali está dizendo que Deus é o gerente e subordinado a ele estão tanto o espírito quanto a matéria. Não é que haja uma relação do espírito diretamente transformando. Na verdade, é só uma subordinação, como no organograma de empresa. O gerente, o superior acima, e abaixo dele estão o espírito e matéria. Entendendo que tudo isso são ideias nossas. Isso como a é nossa ideia. Percepção. É nossa percepção. Isso aí é nossa percepção, que é desse jeito. Mas será que é tudo isso mesmo? É dessa forma? É nessa ordem? Viu? E aí eu trago Einstein falando, né? Porque tem muito aquela coisa. Espírito é energia, né? É uma energia associado à luz, normalmente, né? E como é que a gente vai entender essas outras realidades vibracionais? Essas outras realidades que é matéria. Porque quando eu chego e digo, meu corpo, né, é material aqui, Tânia, densa desse personagem é matéria, num estado vibracional diferente. Mas o perispírito, que é o outro corpo em que o espírito se utiliza para se manifestar na dimensão astral, está em outra faixa vibracional, em outra frequência. Aí eu fui pegar lá em Einstein uma fórmula, que é essa aqui, né? Se lembram dessa aí quando na escola? E igual a mc². Ele está dizendo aí, onde E é energia, que é uma quantidade de energia, M é a massa, que a gente pode entender aí como matéria, e C2 é a velocidade da luz, né? Que tem 300 mil quilômetros por segundo elevado ao quadrado. Essa é a fórmula, né? O enunciado. O que é interessante a gente entender aqui? E igual a mc², o enunciado significa que num dado sistema, que pode ser um átomo,
um ser vivo ou uma galáxia, por exemplo, a quantidade de energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, certo? Esse é o enunciado. O interessante da gente tirar que esse sistema pode vir de um átomo a uma galáxia, né? Enfim, tudo que é formado. De acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é a única constante do universo. Isso é Einstein que está falando na teoria dele. Por seus significados, massa, tempo, espaço e energia são elementos relativos, enquanto a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, sem interferência do referencial adotado para aferi-la. Não interessa aí essa referência. Mas, quando a gente fazia lá em matemática, quando alguma era constante, a gente não podia cortar uma constante de uma equação? Aí eu chegava e fazia isso aqui, né? Corta esse elemento. No momento em que eu corto essa velocidade, que ele diz que é a única constante, ele está me dizendo que a fórmula passa ali, a equação passa a me dizer que a energia é igual a matéria. Energia é igual a matéria. Bom, se eu tenho 3 elementos, Deus, espírito e matéria, significa que espírito não é matéria. Luz não é matéria. Não é matéria. Luz não é espírito. Espírito não é luz. Matéria. Tudo é matéria. Pronto. Se eu corto, ele diz, aí o que Einstein fala para mim? Pô, então a energia é igual à matéria. E ele fala que são estados diferentes de matéria. Então, ele conclui assim: massa e energia são diferentes formas da mesma coisa. Os significados de ambas são semelhantes, já que a matéria pode se transformar em energia e energia em matéria. É Einstein, viu, gente? Foi pedir ajuda aí. Então, existe vários elementos na natureza que mudam de estado de matéria. Vocês concordam? A gente estuda aí. E desses elementos, qual é um que é muito conhecido nosso, que muda de estado de matéria? A água. H2O. Água. A água é... Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai estudar um pouquinho sobre fluidos. Os fluidos materiais e os fluidos espirituais. Qual é a diferença entre eles? Fluido, o que é fluido? A definição. É uma substância que deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um conjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. Está lá uma definição, vamos dizer assim, física disso. Aí eu trago a água. O mesmo elemento H2O, ele pode se apresentar no estado líquido, gasoso e sólido. O que difere isso? Por que ele se modifica? Alguém lembra lá na escola, quando a gente fica eles... Quantidade de energia... Depende da quantidade de energia que está na substância no momento, no caso. E essa quantidade maior ou menor faz o que nessa substância? Quanto mais energia, mais as moléculas dela, os pequenos átomos, assim por dizer, eles vibram. As moléculas vibram. Isso. Tem mais energia, assim por dizer. Certo. E quando elas vibram mais, com uma temperatura alta, faz o que essas moléculas? Elas vão se... Separando. Quando eu diminuo essa energia e coloco o frio, acontece o que? Elas vão? Se juntando. Ficando cada vez mais paradas, no caso. Então, eu posso dizer que essa mudança de estado tem a ver com a vibração das moléculas dessa matéria? Totalmente. Acho que sim. Entende? Então, o princípio... Estão entendendo o princípio da matéria perispiritual? Olha aí, ó, a água. Estou no estado sólido, estado líquido e gasoso. Quanto mais eu aplico energia, mais as moléculas começam a vibrar, se afastam e a matéria fica mais rarefeita. Ainda eu consigo ver, né? Se eu diminuo essa temperatura, a vibração diminui, as moléculas se aproximam, eu tenho um estado
sólido. Mas existe uma temperatura industrial, que eu acho que é 500, né? 500 graus centígrados, que você submete a água, 400... Obrigada, eu sempre me confundo, viu? 400 graus centígrados. Nessa temperatura, as moléculas vão vibrar de uma tal forma que eu não vou ver mais elas. Eu não vejo vapor. A 100 graus eu ainda vejo vapor. Mas deixou de existir a matéria? Não, não deixou de existir. Se eu botar a mãozinha ali, eu vou me queimar feio, porque ela está ali ainda. Eu só não consigo mais ver ela com os meus olhos. Por quê? Porque todos os nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição, estão preparados para perceber essa faixa vibracional que a gente habita aqui, na crosta terrestre. Então, os nossos equipamentos de percepção e de apreensão da realidade que a gente vive são, dizemos assim, calibrados ou aferidos até uma determinada frequência. Quer ver? Tem espectros de cores que a gente não consegue identificar com os nossos olhos. Tem frequências sonoras que nossos ouvidos não conseguem, mas o nosso cãozinho em casa consegue. Entende? Porque o equipamento dele está preparado. Quando a gente para pensar e entende que a matéria espiritual é justamente esse estado mais, vamos dizer, vaporoso, esse estado, né, mais volátil, a gente vai entender por que a gente não consegue enxergar. Ela está numa frequência tal, numa vibração tal, que meus olhos não conseguem perceber. Né? Então, o mundo espiritual a gente não percebe por isso. Essa realidade, essa matéria existente lá e tudo que envolve cidades, corpo espiritual, tudo, não é possível para a gente observar, porque os nossos olhos não são preparados, os nossos ouvidos não são preparados para ouvir, e assim por diante. Então, esse é o princípio. Por isso que a gente traz a vibração, porque se eu não vejo, não existe. Se eu não ouço, não existe. Não é real. Né? A própria tabela periódica tem elementos que existem que a gente não vê. Né? Então, trazer mais para o nosso real aqui, para poder entender o que é a cidade espiritual, como ela se constitui, de que tipo de matéria, como é possível dessa forma. Aí, a gente mesmo aqui explicando. Então, vamos lá. O que é o interessante? Tá? No item 10, né, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Que matéria primitiva é essa? Fluido cósmico universal. A matéria primitiva. E a condensação delas é que vai dar a variação de tudo que existe no universo. A cadeira que eu sento, a roupa que eu visto, o corpo que eu habito, as cidades espirituais, as construções. Né? A forma de construção é diferente. Porque no plano espiritual a gente vai ver que a matéria ela é muito mais moldável, né, do que a nossa. Aqui a gente tem que moldar com mais dificuldade. Para eu construir uma casa já é bem diferente, né, de eu lidar com essa matéria. Né? Eu vou pensar, vou projetar, mas vou ter que executar muito braçalmente isso, porque a matéria é dessa forma. Certo? No plano espiritual, dependendo do nível evolutivo, né, a gente vai ter os trabalhos normais e tal, mas o seu pensamento, o seu projeto dá forma. Né? Então, nós temos o fluido cósmico universal, que, dependendo da condensação, eu vou ter a matéria astral, das cidades, do corpo astral, de tudo. A matéria etérea, que são dos fluidos, né, espirituais, e a matéria física, mais densa. Então, suas condensações diferentes vão originar todos esses tipos de matéria. Então, quanto mais sutil for a matéria, menos densa ela é. E quanto menos sutil ela for, mais densa. Então, a nossa matéria do nosso corpo, neste momento, é menos sutil do que a matéria do meu corpo e do meu perispírito. Não é?
E ela está numa frequência que eu não consigo ver. Todo o universo é constituído desse fluido, né? O fluido cósmico universal. É a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações e transformações, dando origem a inúmeros e variados corpos da natureza. O fluido cósmico é o plasma divino austor do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nele, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quando eu dei a aula de espíritos, a gente tocou nessa questão da matéria. E o fluido cósmico era uma coisa que me incomodou. Quando eu comecei a estudar, né, isso, aqui como aluna mesmo, eu ficava pensando, poxa, como é que eu estou envolvida por um fluido e não percebo, eu não sinto, né? E aí, quando eu li isso, me remeteu muito a pensar no oceano como um universo. Porque existe toda uma dinâmica de vida dentro do oceano, né? Toda aquela vegetação, aqueles animais, aqueles crustáceos, tem um reino mineral, está todo mundo envolvido ali pela água, que é um fluido, né? Será que os peixinhos, os crustáceos, o equipamento deles de percepção daquela realidade dele, que são os olhos, a pele, percebem esse fluido? De repente, eles não percebem, eles vivem ali normal, respiram ali, se alimentam, se reproduzem e vivem ali, né? Aí eu falei, agora eu entendi esse princípio. Nós também estamos envolvidos por um fluido, né, bem mais sutil, né, e que é responsável pela criação, pela vida e pela dinâmica de todos nós. Você quer falar? É uma dúvida. Quando você fala tá me incomodando também. Não precisa incomodar, não. Tá escrito assim, matéria primordial primitiva. E aí depois fala assim, modificação, transformação, dando origem a inúmeras. Aí seria, assim, se ela é primitiva, aí seria assim uma involução, uma transformação desse material. Assim, como é que eu devo entender? Essa matéria física, matéria etérea, ela também é o fluido cósmico? Tudo é o fluido. Não entenda primitivo como evoluído, não. Primitivo de primordial. Certo. E primitivo num sentido assim, originário. Eu entendi que ele é mais sutil. Original. Menos denso. E aí eu estou entendendo que ali ele é menos sutil, menos denso. Meu questionamento assim, se ali é uma involução. Não. Não? Não. São condensações do mesmo fluido, dando densidades diferentes. Então, mas não é involução. Mais denso não significa menos evoluído? Em termos de matéria? Não. Em termos de matéria, não. Não. Os 3 estágios da água, a evolução dela é a mesma, os objetivos são um uso diferente, entendeu? Não, é porque, veja só, qual é a dúvida? Quando a gente fala da água, ela está no mesmo ambiente, né? Nós vemos a água nos 3 estados, beleza? Mas quando a gente, assim, lê a literatura, normalmente, o que é que a gente vê? As pessoas, assim, os espíritos, né, mais evoluídos, eles são mais sutis, né? Me corrija se eu estiver errado. Tem um perispírito de matéria mais sutil. Tem. Perfeito. E aí os espíritos menos evoluídos são mais densos, né? Então, assim, o sujeito está lá, ele vai pensar um bocado de bobagem, aí vai ficar mais denso e vai lá para o umbral, né? Assim, está num livro, num filme. Então, vamos lá. Então, assim, é por isso a pergunta. Então, assim, entendi, é originário, tá lá, é mais sutil. Mas aí, por que saiu dela? Se é mais sutil, se é melhor, ele vai descer para ir para mais denso. Mas entendeu? É uma involução. Não é uma involução. É uma versão da mesma coisa. É isso aí que está um pouco. Primeiro que você tem que pensar, quando a gente separa didaticamente, não é para estudo, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo e junto, certo? Estados vibracionais diferentes, faixas diferentes, mas tudo está acontecendo aqui. Quando eu separo os corpos para entender, eu separo para didaticamente entender a função de cada um, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo, em faixas vibracionais diferentes. Como é que é assim possível? Por exemplo, ondas de rádio. Você tem várias faixas aqui flutuando e eu vou me sintonizar com aquela que eu quiser, né? Que eu for lá procurar a sintonia. Mas tudo está aqui, no mesmo ambiente, certo? Então, não entenda isso como primitivo. Vamos andar um pouquinho, porque eu acho que essa é uma construção que você tem que ir fazendo aí
ao longo aí dos estudos, não é nem do básico não, viu? Porque eu tinha muito essas questões também. Vão indo devagarinho que a gente vai incorporando um pouco o que significa isso. Oi. Agora eu vi que tem sentido, que inclusive tem essa questão realmente dos fractais. Sim. Que são diversas versões de nós mesmos como espíritos, só que com a matéria ela vai diferenciada. Se diferenciando entre as dimensões, se condensando até chegar aqui nessa experiência da 3D. Então, de fato, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, tem um ser mais evoluído, que somos nós mesmos, em uma dimensão diferente, num nível de consciência diferente. Um nível de consciência diferente, que a gente até fala do nosso eu superior, que está lá, um tipo de matéria mais sutil, e a gente vai descendo e vai condensando até chegar aqui e dar essa impressão realmente de que aqui nós estamos num planeta de provas e expiações e que somos, de certa forma, menos evoluídos. Você quer ver uma coisa? Como não tem uma coisa a ver com outra, você concorda que tem espíritos, como você mesmo falou, que já estão numa evolução maior, num nível diferenciado, e que encarnam numa matéria mais densa, porque tem uma missão ou porque tem algum papel. Ele deixa de ter a evolução dele, ele perde, porque em algum momento ele está atuando num plano com matéria mais densa. Não é só para você pensar, viu? Senão eu não avanço aqui. Mas repare, olha só, uma coisa você está evoluindo, né? Você quer ficar sutil, né? Sim. Quer deixar de lado Mas a sutileza não passa só pela matéria. A sutileza passa por muitas outras coisas, né? O Diacho perguntar como é que uma coisa sutil vem se tornar grosseira, né? Para que isso, né? É porque o perispírito é um instrumento mais sutil que vai modelar a matéria mais densa. Isso aí vocês vão ver. Vocês já viram no processamento de reencarnação. Essa relação aí, que você precisa mudar um pouquinho essa relação do que é o denso e do que é a matéria. Como eu te disse, é uma construção aí. Não precisa estar... vamos com calma, viu? Bom, vamos ver então. O fluido cósmico universal, né? Os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo, ou seja, do fluido cósmico universal. Chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desses fluidos, ok? Pronto. Vamos lá. Matéria ponderável. Bora? Senão ele não vai conseguir ouvir uma coisa que é importante agora para as dúvidas dele. Tá? Fluido cósmico universal. Tá? Ele vai originar uma matéria que é dita ponderável e uma matéria imponderável ou etérica. O que são essas matérias? A depender da sua condensação, a matéria ponderável é justamente... A imponderável é a matéria, vamos dizer assim, astral, onde eu tenho o meu perispírito, o perispírito, que é o corpo que o espírito se utiliza para se manifestar na dimensão astral. Eu tenho todos os materiais do plano espiritual que constituem as cidades, as casas, alimentação, tudo. E todos os fluidos que existam, né, no plano espiritual. Já aqui, na matéria ponderável, nós temos os diversos estados de matéria. E aí, nós temos o líquido, sólido, gasoso e os plasmas, que é o quarto estado de matéria. Que são os plasmas? O Sol. O fogo é um plasma, certo? Os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais da natureza semimaterial. Então, os fluidos, principalmente esses fluidos, né, que originam essa matéria imponderável, eles são mais flexíveis, mais maleáveis, justamente porque são menos densos, são mais sutis. Então, eles estão mais sujeitos ao pensamento. Né? A vibração do pensamento, a energia que o pensamento emite para realizar as coisas, ok? Deu para entender aí a condensação, ponderável, imponderável, entender que a mesma matéria originou os dois tipos
de matéria, do plano astral e do plano material, estão apenas em vibrações e frequências diferentes. Está tranquilo até aqui? E aí eu trago uma frase de Valdo Vieira, que para concluir o seguinte, que a principal ferramenta para o despertar da consciência, da nossa consciência de espírito, da nossa consciência da nossa realidade, da consciência do que de fato somos, é isso aqui. Entender que existem várias faixas de frequências vibratórias da matéria que chamamos comumente de dimensões. Certo? Então, as dimensões são isso. Posso seguir? Tranquilo? E aí a gente vai lembrar aí da natureza tríplice do homem encarnado. É essa, né? Nós temos um corpo físico, que é o domicílio aí, só relembrando, temporário do espírito. Um corpo que de manifestação do espírito na dimensão material. O espírito precisa desse corpo para poder atuar aqui, nessa densidade. Através dele, o espírito adquire experiências e habilidades. Não foi isso que a gente viu? Depois nós temos o quê? O perispírito, que é um envoltório fluídico e semimaterial do espírito. Dito semimaterial justamente devido a essa vibração muito diferente, de uma densidade muito diferente, que ele fica muito sutil. É um corpo intermediário que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Um banco de dados do espírito com o qual ele mantém sua individualidade. E é interessante esse papel do perispírito de interligar, de ser esse intermediário. Por quê? Porque ele é matéria, então ele é suficientemente matéria para se ligar num corpo físico e também tem suficiente sutil para poder se ligar ao espírito. A transcendência do espírito. Então, ele fica esse corpo que recebe o impulso do espírito, que demanda para ele, eu vou fazer tal coisa, eu desejo, eu quero tal coisa. O perispírito capta essa vibração, densifica ela, manda para o corpo físico. Aí o corpo físico obedece. O corpo físico vive a experiência, capta as sensações, as percepções. O perispírito capta isso e manda o aprendizado lá para o espírito. Então, esse corpo que serve, né, de ligação, que depois vocês vão ver aí no ciclo 2, essa ligação de forma mais profunda, inclusive com os centros de força, que são os chakras, de como ele atua tanto na produção, na usinagem das energias captadas, né, para alimentar, né, o nosso corpo físico e tudo, como também essa comunicação, como ele se dá também pelo perispírito. E o espírito, que são essas individualidades inteligentes criadas por Deus, que animam essa matéria, que faz com que tudo aconteça. É este ser que é imaterial, que não morre, que sobrevive além do corpo, que sente, que pensa, que age, que ama, que faz a gente, essa força que faz a gente levantar todos os dias, né, e ir para a vida. Existe algo que não é só hormônio, que não é só química, que não é só elétrico, né? Existe algo mais que movimenta tudo isso, certo? E só para lembrar um pouquinho do nosso perispírito, ele é formado também pelo fluido cósmico, como a gente já falou. A natureza é material, porém muito sutil. É o envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita a sua interação com os meios físico e espiritual. Perene porque ele permanece. Desencarno é um corpo que continua, e nele está armazenado tudo que eu sou em essência, todas as minhas experiências, as minhas emoções, minhas inteligências, habilidades que eu tenho ainda a trabalhar, habilidades que eu já adquiri, está tudo lá, com um grande banco de dados do espírito. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e das condições do orbe que irá habitar. Olha que interessante. O nosso perispírito, ele pode ser mais sutil ou menos sutil, dependendo do orbe que eu habito. Se é um mais primitivo, eu preciso de um corpo mais, né, se ele é mais denso ou não, ou pelaquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, enquanto ser humano, como eu penso, como eu ajo,
como eu vivo, como eu me relaciono, meus principais sentimentos, meus principais pensamentos, eles estabelecem uma vibração minha própria no meu campo. Tem um campo que eu atuo aqui e vibro numa frequência. E essa frequência também vai interferir na matéria do meu perispírito. Como o meu perispírito é o molde, vocês já viram isso, né? O perispírito é um modelo organizador biológico. Lembram lá que quando a gente está reencarnando, que o espírito se acopla à matéria, aquele embriãozinho que está ali, né? Se desenvolvendo, ele não vai modelando o corpo físico. Então o meu corpo físico é uma representação mais grosseira do meu perispírito. E para lembrar os corpos, a gente abrindo essa estrutura, a gente falou no aspecto tríplice. Agora a gente abre aí a estrutura centenária, onde eu tenho um corpo físico, um corpo vital, que é o duplo etérico, e tenho um concreto, né, que é uma estrutura concreta chamada mental. Desculpa, gente, pulei ali a estrutura emocional, que é o corpo astral, né, e uma outra estrutura, que é um concreto, chamado mental inferior também. Cada uma delas, observe, tem uma função, tem um objetivo, né? As três primeiras estão relacionadas ao que ela falou, eu inferior. Né? Eu falo que existe, que tem a ver com essa nossa personalidade aqui encarnada. Está muito ligado a nós aí, né? Então, a estrutura vital, que é aquele corpo de energia, que é o que alimenta a gente, a nossa bateria, né? Mantém saudável a vitalidade e o corpo biológico. É a estrutura que é a sede de todas as experiências do perispírito. E está ligado ao nosso corpo biológico diretamente. Então, através dos chakras. Estrutura emocional, o corpo astral, que ainda está ali, ó, representado na forma do corpo, é onde tem aí esses núcleos nossos carregados de emotividade. São normalmente as emoções que eu ainda estou precisando trabalhar. Sabe? Aquelas coisas que eu não tive a habilidade ainda. Então, estão muito próximos ainda do corpo físico. Então, reencarnamos sucessivamente para evoluir. Como a gente evolui? Justamente sabendo trabalhar essas emoções, que normalmente é o que determinam aí as nossas atitudes, né? O que somos. E aí tem a estrutura concreta, que é a mental inferior, que é a sede das percepções e relações da nossa vivência de mundo. É a sede das nossas inteligências. A todas as inteligências que a gente vai adquirindo ao longo de todas as nossas encarnações estão armazenadas neste banco de dados. Então, eu estava ontem dando uma aula sobre no ciclo 4, onde a gente fala dos superdotados, que são espíritos que encarnam e têm uma facilidade imensa de acessar justamente essas inteligências. Continuando, a gente ainda tem uma outra estrutura chamada abstrata, né, o causal, mental superiores. São várias denominações que se dão em diferentes vertentes. Isso, obrigada. Sede de nossas emoções e habilidades já integradas, aquilo que eu já trabalhei, já integrei, já está lá, né? Como habilidade minha mesmo, e desenvolvidas ao longo das diversas existências. Isso já está mais ligado ao espírito. Ó, conforme a gente vai, né? Vamos dizer, evoluindo, trabalhando isso, né? As emoções, as habilidades, adquirindo, você vê que esse banco de dados que armazena isso já está mais próximo ou do espírito ou próximo do corpo físico, que ainda está precisando, matéria, que ainda está precisando trabalhar e acessar isso de uma forma mais rápida, né? Opa, desculpa. Desculpa aqui. E a estrutura consciencial, ou corpo búdico, também conhecido, né? Que é o banco de dados que, na verdade, é a nossa consciência, sede das leis universais em nós, modelo de Deus e estrutura que envolve o que essencialmente somos, chamado de Buda, né? Que é sabedoria, essa sede do saber real do espírito. E o átmico, que é a inteligência aí suprema mesmo, o espírito.
Só para a gente relembrar essas estruturas. E esses corpos, eles estão em faixas vibracionais diferentes, vibrando em faixas diferentes. E o espírito se utiliza para atuar e acessar isso com esses corpos, ok? Tranquilo até aí? A gente não está tranquilo, porque perispírito, no próximo semestre você tem uma aula só de perispírito, destrinchando isso de uma forma mais, porque é bem complexo, né? Tem muito conteúdo, e a gente ainda sabe muito pouco dessa estrutura. Então, dito isso, você já parou para pensar para onde você vai quando desencarnar? Não vale dizer que é umbral, tá, gente? Umbral a gente já vive aqui numa zona bem umbralina. O que vocês imaginam? Pô, eu, Tânia, estou aqui. Quem sou eu? Faço o quê? Tal. Quando eu desencarnar, para onde mesmo eu vou? Alguém arrisca e dizer para onde vai? Eu pensei que ninguém ia ter coragem de dizer para onde vai. Imagino que para onde minha consciência se sintonizar, né? Aonde minha consciência se sintonizar. Falou bonito. Que mais? Que mais? Vou para onde? Espero que ela se sintonize com o nosso lar. Pois é, mas será que o nosso lar é a melhor cidade para ir? Eu não sei, não. Oi. Eu sou do Rio, né? Sim. Aí uma vez fizeram um fórum, né, comigo, dizendo que não sabiam se eu ia para o nosso lar ou ia ficar aqui na Redenção, que tem a colônia daqui, Redenção, né? Aí eu falei, para onde você acha que vai? Eu falei, gente, eu não sei. Que mais? Tirando aí só o local, como será este lugar que eu vou? Onde eu me vejo? A partir do que eu sou, onde eu me vejo? Lá, ó, atrás. Boa noite. Estava comentando aqui com a minha amiga, eu me vejo encontrando as pessoas que já se foram. Acho que é o principal, assim, não sei muito o lugar. Sim, sim. Mas encontrando as pessoas. E aí, tem mais? Encontrando as pessoas que eu gosto, que eu me afinizo, o que mais? Ó. E você vai para onde? Você. Eu tive a mesma intuição que a colega ali atrás, né? Assim, não me incomodo muito com o local, não. Eu tenho mais vontade, realmente, de encontrar pessoas que são benquistas, assim, eu gostaria de... Bom, e se eu disser para vocês que o lugar porque cada um de nós vai só depende de nós? Vocês acreditam? Por quê? Se eu sou uma pessoa que estou trabalhando aqui, a minha forma de ser, vibro numa boa sintonia, tenho, na maioria do tempo, né, gente? Porque ninguém é bonzinho o tempo inteiro, ninguém é correto o tempo inteiro, porque a gente não está aqui à toa nessa experiência, né? A gente dá uma... Mas existe em nós o que a gente vai dizer, mais ou menos como se fosse um padrãozinho de forma de ser, né? Que a gente se reconhece. Um é mais calmo, outro é mais agitado, outro é mais violento, outro é mais amoroso. A gente não tem essas nuances todas. E tem momentos em que você pode ser extremamente maldoso, né? Uma pessoa muito boa, às vezes, pode apresentar uma ira, uma raiva, né? A gente está aí nesse... Mas qual será, fazendo um balanço do que eu sou, como eu vivo, aonde eu vivo, o lugar que eu frequento, pessoas que estão comigo, como eu me relaciono como família, como eu me relaciono nos trabalhos, como eu ajo diante das dificuldades, dos desafios, que tipo de música que eu gosto, que tipo de lazer será que eu não consigo mais ou menos estabelecer um padrãozinho de frequência, mesmo que não seja exato? As companhias que eu ando me dizem o quê? Uma vez uma pessoa me falou, você já parou para olhar os emojis? Qual é a maior parte dos emojis que estão nas suas redes sociais, no WhatsApp? Vai olhar. Olha um pouquinho para isso. Eu fiquei parada para pensar, fui correndo olhar, né? Eu disse, olha, eu não estou tão mal na fita assim, né? De vez em quando eu... Mas entenda que somos nós, porque nós estabelecemos o nosso padrão vibracional.
Então, a partir do que nós somos. Então, se eu quero ir para um bom lugar, numa faixa assim, melhorzinha, não estou nem dizendo elevada, né? Melhorzinha, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o quê, gente? Vibrar numa sintonia que seja coerente para onde eu quero ir. Então, eu não posso querer tocar o terror a vida inteira aqui e achar que eu vou para altas esferas. Porque a minha vibe é outra. Porque como é que a minha tribo vai ser outra. O lugar onde eu vou estar vai estar de acordo com aquilo que eu sou. Ah, isso só acontece enquanto a gente está desencarnado? Não acontece aqui. Isso já existe aqui. Observe o contexto onde você está inserido. As pessoas que vão estar com você. As atitudes que você está tomando, a gente já escolhe por afinidade aonde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, fazendo as coisas que a gente quer. É ou não é verdade? E existem formas diferentes de ver isso. Né? Então, enquanto tem pessoas ainda num processo de estar ali tocando o terror, né? Fazendo, às vezes, atrocidades, tem pessoas do lado de lá que também estão tentando ajudar, melhorar, tem os neutros, tem todo tipo de espírito aqui. E a gente se junta, a gente se aglomera por afinidade e não se mistura. Olha que interessante às vezes. Não se mistura. Por quê? Porque a gente não sintoniza com aquela forma de ser, de pensar e de agir. Não cabe, não combina. Quantos de nós tinham uma vida, e eu lhe digo assim, eu tinha uma forma de pensar, uma forma de agir muito diferente da forma que eu sou e ajo hoje, depois do que eu aprendi. E eu já não consigo mais continuar a amizade que eu tinha com determinadas pessoas, porque não tem mais nada a ver comigo. E a pessoa mesmo chega assim, poxa, você não... Sabe? Você não era assim. Eu falei, realmente eu não era assim. Sabe? Mas eu gosto do que eu sou agora. Porque eu quero mais, eu quero melhorar. Eu quero ser algo melhor aí. Então, o ideal é que a gente já comece a trabalhar agora. Porque o que eu sou é que vai me levar para o lugar depois que eu desencarnar. Para estar com pessoas assim. Então, se eu quero ver as pessoas que eu amo, veja que você mantém a mesma vibração das pessoas que você ama. Porque você pode chegar lá e não encontrá-las. Se você pegar o livro nosso lá, André Luiz, aconteceu isso. Ele desencarnou, queria encontrar a mãe. Encontrou a mãe? Não. Ele não conseguia ver a mãe dele, não conseguia acessar onde estava a mãe dele. Foi permitido a ela vir ver ele quando ele já estava mais preparado. Entende? Então, Então, escolha o que você quer, aonde você quer estar, da forma que você está, e já começa a construir isso agora. Construir agora. Então, a gente vai estar exatamente... O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, esses sentimentos, esses pensamentos, as atitudes, têm muita força. Tem muito poder, né? Sim, e após o desencarne, você já parou para pensar como vai ser a sua vida? Desencarnei, dependendo da zona que eu for, atraído. O que eu vou fazer, hein, gente? O que vocês imaginam que os espíritos ficam fazendo lá no plano astral? Olha ali. Sim, vai depender, mas o que eles vão estar fazendo? Independente. Eu acredito que a gente vai continuar fazendo o que a gente faz aqui, né? Vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar de pessoas, de espíritos do outro lado. Acho que basicamente isso, né? Continuamos a viver tudo que a gente vive na vida material hoje, só que, porém, no lado espiritual. Perfeito. Diga. Ele falou exatamente o que eu ia falar. Vamos continuar fazendo, né? Se a gente está aqui procurando se evoluir, estudar, trabalhar, é muito, muito provável que queiramos prosseguir nessa mesma atividade, né? E as atividades no mundo espiritual são infinitas, né?
Muitos preferem continuar estagnados no sofrimento, na vitimação, mas muitos outros estão lá trabalhando, estudando, continuando sua escala, porque não para, porque está no mundo espiritual. Na verdade, os espíritos eles continuam tendo suas metas de evolução para atingir outros patamares, irem a outros níveis, subirem para outras dimensões. E eu pretendo estar nesse meio aí. Mais alguém? Exatamente, né? A gente vai lá, a gente vai ter uma dinâmica de vida que vai muito de acordo com os nossos interesses, vai muito de acordo com os nossos conhecimentos, vai muito de acordo com o que a gente necessita, porque às vezes alguém pode dizer, vamos fazer tal tarefinha, vamos estudar, vamos cuidar primeiro de você, psiquicamente, vamos... Então, vai ter uma variedade de atividades onde a gente vai ser inserido, mas continuaremos com a nossa individualidade, né? Então, já é bom a gente começar a melhorar logo, né? Para ver se a gente já chega um pouquinho mais habilitado. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos e qualidades que tivemos em vida, porque se eu estou levando toda a minha individualidade, se eu não perco tudo que eu sou, vai estar comigo. E tudo bem, eu desencarnei, vou ter acesso a outros conhecimentos, vou ter, tudo bem. Mas eu vou estar ainda trabalhando essa pessoa que eu sou, né? A morte não nos livra das imperfeições. Aí é aquela que ninguém vira santo porque desencarnou e ninguém vira demônio porque desencarnou também. É o que é. Aí, se você não prestar, vai continuar não prestando, né? A mesma coisa. Então, às vezes a gente vê a pessoa tocou terror a vida inteira, pintou e bordou, aí lá no velório, era tão bonzinho, né? Vira santo de repente. Não vira santo. Vai continuar a pessoa que é. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. Reencarnam sempre em busca de novo aprendizado. E a regiãozinha, né, que eu vou estar tem a ver comigo, né? Os meus limites vão estar de acordo com o que eu sou, né? Os limites que eu mesmo impus para mim, né? E que às vezes são em função do que eu fui mesmo. Então é isso. Aí tem umas categoriazinhas de mundo habitado, só para a gente entender aí, nesse universo todo inicial que nós falamos, né? Existem vários orbes com níveis evolutivos diferentes. Eu vou trazer alguns, mas deve ter uma nuance imensa aí entre um e outro. São só algumas classificações que não são absolutas, viu, gente? É entender que o espírito tem muitas possibilidades de atuação. Acho que é isso que é interessante. Planetas primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo, concorda? Já foi a Terra, porque a Terra evolui também, né? Olha que interessante, porque a Terra tem vida, né? Tem uma vida. Ela evolui. Então, os mundos primitivos é onde ocorrem as primeiras encarnações de espíritos, quando deixam de ser princípio espiritual, né? Que são esses espíritos primitivos, que não têm aí, não conhecem nada ainda, não se relacionaram, não constituíram ainda a sociedade, não entendem nada disso. São seres na sua fase inicial de progresso. Não existe uma vida moral, porque essa vida moral e ética vem muito do quê? Das nossas relações de sociedade, do que entendemos naquela época de certo e errado, de leis, de tudo que eles não têm. O homem primitivo não tinha, ele só queria sobreviver, né? Caçar, correr, se salvar, arrumar uma caverninha, puxar alguém para lá, se reproduzir uma fêmea e acabou. Essa é a realidade do homem primitivo, né? Voltados para a satisfação da vida material. Claro, se era as primeiras encarnações, a gente tem até lógica. Ele primeiro precisa se estruturar na matéria, né? E ele está ali desenvolvendo muito aquele instinto, ainda vai usar muito o instinto que ele adquiriu lá no reino animal, né? A ignorância predomina sobre o conhecimento moral, né? Prevalece o instinto e a lei do mais forte e a existência toda material. É quase que saiu de um animal um pouquinho mais melhorado, né? Com equipamento um pouquinho mais melhorado, com um cérebro, um córtex mais desenvolvido para poder justamente começar a aprender, evoluir e crescer, né? Então, são os... Aqui na Terra, vocês acham que tem condições de um espírito de primeira encarnação encarnar aqui? Você acha que é possível? Por mais que primitiva que pareça a nossa sociedade, nunca vai ser isso aí.
Então, ele vai, primeiras encarnações vão ocorrer em planetas, em orbes, que têm a condição primitiva, né? E não aqui. Né? Provas e expiações, esse é o nosso aqui, né? Estamos aqui. Situação atual do nosso planeta. O mal ainda prevalece, né? Predomina sobre o bem, e com isto o sofrimento ainda predomina sobre a felicidade. Aí uma aluna fez uma colocação muito legal lá na terça, né? Que ela disse que às vezes fica na dúvida se é tão real isso, né? Será que de fato é o mal que predomina sobre o bem, ou é o mal da mais ibope que é divulgado de uma forma tão ostensiva, né? Que muitas vezes o bem fica suplantado, porque tem muitas coisas boas acontecendo. E aí no meu íntimo eu disse, mas se ainda fosse o bem eu acho que estaria talvez prevalecendo, né? Porque era o que nos interessaria ouvir. Porque eu disse, só tem desgraça na TV, então desliga. Por que eu não desligo? Por que eu fico assistindo? O que existe dentro de mim que é tão interessante parar e ver um acidente, uma pessoa morta, fotografar em vez de ajudar? O que faz de mim estar assistindo, almoçando com a TV, escorrendo sangue, né? Porque a TV no horário meio-dia, jornal, se você torcer, sai sangue. Então, o que faz de mim aqui dentro que eu não mudo isso e digo, não vou mais assistir? Né? Então, é interessante, né, a gente pensar. Os espíritos têm que expiar e passar por provações com o objetivo de evolução da inteligência e das qualidades do corpo. A gente está aqui ainda nessa experiência mesmo, trabalhando a emoção, metendo o pé pelas mãos, conquistando, construindo, destruindo, né? Tantas coisas que a gente ainda está, infelizmente, nesse nível, né? Apesar dos progressos realizados, os vícios são numerosos, né? E a gente vê que muitas vezes o avanço tecnológico, o avanço, às vezes é utilizado, inclusive, de forma muito inadequada, para depois a gente ajustar isso, né? Mundo de provas e expiações. Outra categoria, mundos de regeneração, que é, segundo, né, o nosso próximo passo. Como seria esse mundo de regeneração? Serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É como se fosse ali, vamos ajustar ainda, você não dá ainda para ir nos mundos felizes, porque você ainda tem coisinhas a trabalhar. Então, eu fico aqui, né, nesse mundo aí de regeneração. É o próximo passo evolutivo para a Terra. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre de paixões desordenadas. Orgulho, inveja e ódio não mais existem. Opa, esse negócio está ruim aqui. O bem predomina sobre o mal. Há provas, mas não expiações, porque a gente já pulou de nível, né? Não precisa ser aquela coisa impositiva, muitas vezes muito mais dolorosa, mas a gente ainda vai ter algumas coisinhas para trabalhar. Mundos ditosos ou felizes. Vamos lá. Tá ruim esse passador de slide. Morada dos espíritos já depurados, né? Que já aprenderam, já internalizaram um conceito de bondade, de amor, né? Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Não há dúvida sobre o futuro. É possível a livre transmissão do pensamento. E aí eu achei muito interessante, eu vendo uma palestra, a gente estava vendo, eu e meu marido, chamado Tibérius Z, né? Você olha para ele, assim, parece que ele é meio maluquinho, que ele fica olhando assim, né? Mas ele fala umas coisas que são muito interessantes, e ele imagine que num mundo desse, o pensamento tem uma força instantânea. Eu penso e realizo, eu penso e acontece. Imagine se a gente tivesse essa força aqui. Não tinha ninguém vivo. Por que você não morre? Puf, a pessoa morria. Porque esse desgraçado não quer, puf, acontecia. Eu disse, não ia sobrar um aqui para contar a história. Então, por isso que o nosso pensamento, esta força, não é tão livre aqui ainda, porque a gente não tem ética, moral, nem conhecimento para isso, né? A felicidade é completa, alcançar o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Não vejo a hora de chegar lá, mas só sei que tem tempo ainda. Tem muito tempo.
Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade, não há dúvida sobre o futuro. É a mesma coisa, acho que eu cometi algum erro aqui. São as últimas etapas evolutivas dos espíritos. E são esses mundos. E depois, Tânia, não sei. Como o universo é muito grande e temos muitas possibilidades, o que mais será que nos aguarda? Será que eu paro aí? Também, pode ser, né? Jesus que o diga, né? O que passou, né? Vamos ver se a gente vai estar preparado com toda essa... para ser missionário nesse nível, viu? Ele que o diga. Sofreu para construir um perispírito, sofreu por estar encarnado aqui, nessas condições, e passou o que tinha que passar. Diga. Alguma coisa? Bom, a gente falou dos mundos, né? Que seriam orbes diferentes. Agora vamos falar das esferas espirituais. Aí tem o planeta Terra. E aí uma representação das esferas espirituais de acordo com a sua vibração. Né? Então, nós temos uma vibração baixíssima, que está abaixo da crosta, uma baixa, que é a nossa crosta, e depois a gente vai ter em ascensão, superior, alta e altíssima, totalizando aí 7 esferas, né, de vibração diferente só no nosso orbe. As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, ou seja, do nosso mundo, né? Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Vocês concordam que tem países muito mais evoluídos do que outros? Tem, a Suíça que o diga, né? Suíça que o diga, sabe? É uma sociedade completamente diferente, um lugar completamente diferente, uma vibração completamente diferente. Tanto é que determinadas pessoas não conseguem se adaptar lá. E aí eu sempre conto uma historinha aqui, que a gente ouviu eu tinha uma cunhada minha que morou muitos anos na Suécia. Eu tenho uma cunhada que morou muitos anos na Suécia. Voltou para o Brasil. De vez em quando eu fico pensando o que ela quis voltar aqui, mas tudo bem. Né? Ela voltou para o Brasil agora. Mas a gente contando uma história que lá na Suécia, o metrô deles, né, que é uma coisa organizadíssima mesmo, eles têm uma catraca, né, a gente visitou lá, mas eles têm uma catraca que é livre, né, né, e você vai, compra lá a passagem do metrô, tudo direitinho, bonitinho, tem um guichê, e eles contam uma história de que uma brasileira, né, foi comprar o bilhete para entrar no metrô, chegou lá, viu aquela catraca, e algumas pessoas às vezes passavam ali, não passavam para comprar passagem e nem colocava nada para poder abrir, era livre. Aí ela perguntou: por quê? Por que aquela catraca é livre? Ah, não, aí a menina do guichê falou: não, ela é livre porque se uma pessoa perder uma carteira, se esquecer um dinheiro em casa, alguma coisa, ela pode entrar e pegar o metrô normal. Aí a brasileira perguntou: sim, e se ela mentir que não tem o dinheiro e passar sem pagar? Aí disse que a assistente, e por que ela faria isso? Né? Aí você pensa, realidades diferentes, consciências diferentes, né? Num mundo que a gente habita aí em comum. Pode falar. Eu tive uma oportunidade de passar um tempo na Suíça, bem nessa pegada que você disse, bem diferente lá, tanto que, por exemplo, uma grande diferença que eu achei daqui, pelo menos, deve variar de bairro para bairro, certo? Uhum. Mas nos lugares que eu fui, não tem morador de rua, não tem sujeira no chão. É tudo, né? Diferença, pessoal. Chegaremos lá, né? Espero que o nosso Brasilzinho chegue lá também, né? Em algum momento a gente vai, né? O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo como centro geométrico a Terra. Tá? O mundo espiritual comporta várias regiões, esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, compostas de níveis e planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte. Então, tem em função dessa... Aqui, algumas também, aqui eles vão mostrando aqui o nosso lar, né? O nosso lar ainda está numa zona considerada umbralina ainda,
né? Tá ali. Então você tem do plano 6 a 7 é o plano astral superior. O plano 5 é o plano astral onde onde estão cidades da ciência, onde estão as cidades das ciências. Eu não consegui ampliar mais isso aí. Viu? O 4 é o umbral médio, onde se situam as cidades astrais hospitalares. O 3 é o umbral dos desencarnados. Por exemplo, nós desencarnamos, né? E temos essa... A crosta é o umbral dos encarnados, então a gente está no umbral mesmo, viu? E a subcrosta é o umbral inferior, que são as donas abissais, né? Então, o espírito André Luiz informa: mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, esferas que se interpenetram, permanecem invisíveis ao ser humano encarnado devido às limitações biológicas da visão física e ao pouco desenvolvimento das faculdades espirituais. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. O universo se compõe de diversas esferas em vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas nos servirão de moradas depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, aqui tenhamos conquistado, né? Então, isso está em A Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg. Está tranquilo aí sobre as esferas? Sim. E as cidades espirituais, né? Que são essas cidades? Como elas se formam? Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. É igual aqui. A gente também manipula, né, essas matérias e constrói as nossas cidades da nossa forma mais grosseira. Eles lá têm uma outra forma de construir isso, onde a mente funciona muito, né, dependendo do grau evolutivo em que se encontram, né? Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluido. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. As cidades astrais se proliferam ao redor da Terra. Então, elas estão todas, né, em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades. Tem essas cidades correspondentes para esses espíritos, né, receberem esses espíritos. Numa multiplicidade muito grande, de acordo com os interesses de grupos e de espíritos afins. Os espíritos se organizam de acordo com suas necessidades, trabalham, se alimentam, têm momentos de lazer e aprendizado e exercem várias ocupações de acordo com seu conhecimento. E essa questão da alimentação foi uma coisa muito interessante também, que como o estar ligado ainda ao material influencia no que ele plasma na sua alimentação. A gente tem no ciclo 5, nós tínhamos, quando eu era estudante ainda, eles fazem umas reuniões mediúnicas, né, e os espíritos chegam são para falar da vida. Então, cada mediúnica deles tem um objetivo. E teve uma que era alimentação. E quando a gente perguntou, né, para essa pessoa, né, esse espírito que chegou, o que ele comia? Eu disse, o que eu como? Eu como pizza. Aí todo mundo ficou, pizza? Pizza. Porque na prática, ele não precisa mais se alimentar como a gente, mas na mente dele, ele ainda plasmava com aqueles fluidos a pizza para ele. Claro que não é a pizza igual a nossa, né? Tinha gente que disse que era churrasco, tinha gente que dizia que vivia de fluido cósmico universal, de prana, né? De sopinha, de caldinho, de cereais. Então, teve vários tipos de alimentação, dependendo da cidade. Eu achei muito interessante isso, para você ver a diversidade, né? O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser matéria grosseira, é fluídico, etéreo. Rodrigo. O mundo dos espíritos não é grosseiro, não é um reflexo do nosso.
é o nosso, que é grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre as dimensões físicas e dimensão espiritual sempre existirá. A gente sempre tem esse, porque a gente está lá e cá, lá e cá, lá e cá, então não tem. Né? E aí, na questão 230 do Livro dos Espíritos, o espírito progride no outro estado errante, quando ele está, na verdade, desencarnado, se ele progride, ele fala, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo, igualzinho aqui. Não tem diferença nenhuma. A gente também pode melhorar e aprender de acordo com o que eu desejo, né, com a minha vontade. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, aquilo que eu aprendo lá, adquiro lá, eu pratico aqui. Aqui é só para a gente ter uma noção, aqui no Brasil, de algumas cidades espirituais. Aí está como nome de colônia ainda, porque na época que foi escrito, não acredito que tenha mais colônia, né? Colônia ainda está para o Brasil colônia. Hoje são cidades, né, maiores ou menores, mas assim, no livro está assim, tem que trazer dessa forma. E são algumas nas várias regiões, e é interessante que cada uma delas tem um propósito, uma função, um objetivo. Então, pode ser conhecida cidade espiritual, comunidade espiritual, mundos transitórios. São o lugar onde vivem os espíritos após a morte. E existem vários tipos. Olha aqui, ó. Pesquisas científicas, pesquisas de autoconhecimento, estudo e desenvolvimento das artes, correcionais e socorristas. São algumas das funções. Então, por exemplo, algumas cidades, como tem lá, ó, aquela lá em cima, que é a colônia Raios do Amanhecer, é o mundo espiritual das crianças. É um grande parque infantil. Então, é como se fosse parque, escolas, né, para receber esses espíritos que desencarnam muito jovens, né, até recobrar essa consciência e retornar à forma adulta, né, porque o perispírito ele não permanece na forma infantil. Depois ele... a cidade ali, eu acho que Rochinol, é para tratamento de pessoas que tiveram longos períodos de enfermidade e morte súbita com muita perda de sangue. Sol do Amanhecer é uma cidade onde tem preparação de espíritos para reencarnar. A outra aqui... Deixa eu ver qual é a outra cidade. Para aí. Voltou. Colônia Bom Retiro. Reequilíbrio do espírito. Colônia Abacateiros, técnicas e tratamento dos atendimentos renais, tanto no perispírito quanto nos encarnados. E a Gramado, que é técnicas... Esse passador está ruimzinho. Técnicas de estudo com a coluna vertebral. Então, é muito comum, por exemplo, ortopedistas, médicos ortopedistas estarem ligados aí às pessoas que trabalham nessas cidades astrais aí. E quais são as atividades nas cidades? A gente já viu aqui, né? São todas essas atividades normais da vida, trabalho, lazer, alimentação, né? Então, você tem escolas, locais de repouso, lazer, preparação para a reencarnação, desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento. A alimentação se dá através dos fluidos utilizados que vitalizam os corpos espirituais, e a depender de como está a mente de cada um, ligado ao que, ele vai plasmar aquele alimento de acordo com aquilo que ele deseja, né? Lazer, músicas, palestras, leituras, encontros com espíritos afins. Então, temos uma vida social nas cidades espirituais. Ela é intensa, tem o objetivo de preparar os espíritos para o seu retorno à Terra, porque também não deixa de ser um aprendizado lá, né? Então, a gente estuda, trabalha, diverte, repousa, né? Tudo. E crianças no plano espiritual? Como é que é essa relação? A criança desencarna. Olha que coisa interessante. São todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos. Não se encontra espíritos de criança em regiões umbralinas. Né? E as cidades são como escolas, parques. Por que será que não se encontram crianças em regiões umbralinas? Já pararam para pensar? Se é um espírito
tão antigo, às vezes mais que os pais, por que eles não vão para as zonas umbralinas? Porque ele ainda não estruturou um ego do personagem. Então ele não acessa esses conteúdos, esses complexos, esses medos, essas culpas, né? Essas paixões exacerbadas. Ela não tem isso ainda, ela não chegou lá, né? Então, quando ela desencarna, porque o que nos deixa em zonas umbralinas, presas à materialidade, são essas coisas, são essas emoções, esses sentimentos. E a criança ainda não tem isso, esse acesso tanto, né? É o que a gente chama de inocência ainda, né? Está naquela parte ainda de construção, né? Diga. Eu acho que eu vou adiantar a pergunta de outra aula. Mas se ela volta em algum momento a ter a personalidade, o formato anterior, ela recobra isso? Como é que... Sim. A memória, você quer saber tudo, volta. Isso. Volta. Mas se esse Porque está lá. Porque está lá. Ele só não está lembrando. Ele vai trazer as experiências pequenas que ele teve, naquele tempo que ele teve, igual desencarnar, logo que a gente desencarna, lembra que a gente já falou lá, em reencarnação, a gente desencarna com esse perispírito, com um formato. Se eu é adulto, eu vou desencarnar como adulto, né? O meu perispírito vai estar nesse tamanho. Meu conhecimento, as experiências que eu já adquiri vão ser diferentes de uma criança que desencarnou com 5, com 10, com 8 anos. E ainda ele vai desencarnar num corpinho espiritual pequeno, mas depois ele volta. E volta ela também a consciência dela das coisas, né? De acessos que ela teve. Mas aí, se ela tem essas questões, tipo... Ela vai ir para a zona... Ela vai ir para a zona... Ou seja, de afinidade dela. Exatamente. Mas num primeiro momento isso não acontece. Ela não fica lá vagando, né? Desamparada, não. Ela é acolhida. Existe esse trabalho. Ok? Pronto. Alguma pergunta? Não? Posso seguir? Bom, agora são apenas as referências utilizadas para a construção da aula, desse encontro da gente. Tá? Espero que tenha contribuído um pouquinho. Não dá para tirar a dúvida de todo mundo, a gente não está aqui para convencer ninguém que é de tal forma. A gente traz aqui o quê? Ideias. Ideias e o que a gente diz? Procurem, pesquisem, questionem, né? Porque é assim que a gente vai adquirindo conhecimento. E assim, que tal a gente começar a construir a vida espiritual que eu quero ter lá quando eu desencarnar agora? Eu acho que esse é o grande convite. Olhar para nós e buscar dentro de nós o que nós podemos fazer para construir, né, essa vida que eu desejo melhor, ok? Então, muito obrigado para todos, uma excelente noite.